Entrevista. Muito bom dia, Vitória da Conquista! Que saudade de vocês! Todos vocês aqui da Rádio Melodia, do Espaço Mulher, esse espaço incrível. E quem vos fala aqui é Shirley Oliveira. Voltei! Ela que fazia o Comunicar e Conectar todas as terças e quinta-feira aqui na Rádio Melodia. Voltou. Tive um tempinho aí fora, mas já estou aqui através de um convite maravilhoso de Roselene. Quero agradecer desde já, Rose, pelo carinho, pelo afeto, por tudo que vocês são na minha vida. Eu sou muito grata, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Mas, gente, hoje o nosso programa tá muito especial. E ele vai ser muito voltado aí pro papai, pra mamãe, para as pessoas que gostariam de entender um pouco mais sobre educação e qual é o melhor método ou quais são os métodos que existem de educação. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque você tem um momento de escolher como você deseja que o seu filho seja educado. Assim como os pais, eles têm a possibilidade de ensinar o seu filho pelo caminho o qual deve andar. Isso é de extrema importância, né? E para isso, nós trouxemos uma convidada muito especial nesse dia. Ela também já esteve aqui na Melodia em algum outro momento, ano passado. Mas é sempre bom a gente renovar as nossas trajetórias, né? Nossas histórias. E nós vamos poder conhecer um pouquinho mais hoje da Gi Brito. Ela que é mestra. Gente, eu achei chique demais esse negócio de mestra, viu? Porque a gente sempre escuta aí os mestres. Eu até tenho essa mania, sabe, Gi? De vejo o personal lá na academia e eu chamo mestre daqui, mestre dali. Mas uma mestra, gente, é muito bom ter pessoas que entendam sobre educação, entendam sobre a nossa mente, a mente humana, como que a gente pode fazer todo o processo de crescimento e desenvolvimento das crianças, né? Porque nós sabemos que a criança de hoje é o jovem de amanhã e é o adulto também do nosso futuro, aquele que vai escolher politicamente os nossos governantes, é aquele que vai lutar pelos conhecimentos, que vai ser os geradores de emprego do nosso país. Então, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Porque estão sendo aí bombardeados de informações, de coisas que não são produtivas. Então, fica comigo, já chama agora o papai e a mamãe, porque esse programa de hoje está muito especial. Então, Espaço Mulher hoje é seu, Gi. Seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite. Como eu disse, né? Já estive aqui e já, na verdade, já apresentei programa de rádio há uns quase 20 anos atrás. Olha, é igual bicicleta, sabe? A gente não esquece. Pois bem. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês, me apresentando, né? Sou Giele Brito, aí pra quem não sabe meu nome. É bem difícil o nome dela também, viu? Adotei o Gi, fica mais fácil. Sou mãe de 2 crianças, João Miguel de 10 anos, Ana Gabriela de 6 anos. Nasci em Eunápolis, cidade ali do extremo sul da Bahia, próximo ao litoral. Adoro! Mas construí minha vida adulta no calor do sertão, Juazeiro, Petrolina, atravessava a ponte todo dia. Essa era ali a minha rota. Conheço também Petrolina, toda aquela região. Cidades lindas, né? Lindas, maravilhosas. E estou aqui em Vitória da Conquista há 2 anos, né? Demorei a me acostumar aqui com frio, mas já me acostumei. Faz parte, gente, faz parte. Que assim, não dá nem pra gente falar que é um frio, né? A gente tem um frescor aqui da brisa do sul. Então, isso é muito bom. É uma cidade maravilhosa. Minas aqui já manda pra nós esse friozinho gostoso, né? Bahia que já encaminha esse solzinho gostoso também. Então, a gente é um lugar maravilhoso. Não é à toa que nós somos uma das melhores cidades para se morar. Exatamente. Uma cidade muito, muito boa mesmo, muito acolhedora. Então, faz 2 anos que estou aqui. Sobre a minha formação, sou mestra em educação. Sim. Inclusive, meu mestrado tem a ver com o sertão, né? Porque é mestrado em educação, cultura e territórios semiáridos. Então, assim, vem de toda essa estrutura de onde eu vim, né? De onde eu passei
grande parte da minha vida. Tenho formações no método Montessori também, e a mais recente e importante é a formação pelo CENSP, que é o Centro de Estudos Montessori de São Paulo, que é certificado pelo MECT dos Estados Unidos. Então, Meu Deus, que massa! Na nossa conversa, vou falar um pouco, né, dessa minha trilha, né, dessa minha rota. Com certeza. Mas, assim, apresentando de início, seria isso. Tá vendo, gente, que a gente tá com pouca coisa aqui hoje de qualidade? Não, a gente tá com muito assunto de qualidade aqui. Mas desde quando você se interessa pelo assunto que envolve a educação e principalmente a questão da infância? Sim. Eu fui aquela criança que amava brincar de escolinha. Então, assim, e desde muito cedo, desde a adolescência, já dava aula ali na EBD, né, na escola bíblica, para outras crianças. E depois na adolescência também fui líder de adolescente. Então, de forma, assim, muito natural, a educação sempre esteve, né, sempre foi algo que me tocava. No entanto, assim, profissionalmente falando, isso veio bem depois. Em 2011, eu tive a oportunidade de ser professora em uma das melhores escolas de Petrolina. E aquilo ali abriu os meus olhos de uma forma muito especial para o mundo da educação e da infância. Porque até então, em Eunápolis, eu dava aula ali para Fundamental 2, ensino médio. Então, era ali entre adolescência, né, juventude. E em Petrolina, eu fui dar aula para crianças de 2 anos. Então, assim, quando eu me apaixonei. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa. E a escola de muita qualidade. E aí a gente vai falar sobre isso também, da importância da qualidade do ensino. Não só qualidade técnica, mas de carinho, de afeto. Muito. Então, assim, eu me encantei. E aí, depois disso, eu tive uma pausa, porque passei no concurso da Universidade do Estado da Bahia, fiquei por 10 anos trabalhando do outro lado da educação. Então, eu fiquei ali nos colegiados de curso de pedagogia, colegiado de curso de comunicação social, do próprio mestrado, e pude visualizar a educação desse lado de quem pensa a educação. Sim. Passei 10 anos ali. E nesse meio tempo, engravidei do meu primeiro filho. Então, eu, como mãe estudiosa, comecei a ler sobre como amamentar, como trocar a fralda. Eu ia procurando leituras e artigos, enfim. E numa dessas leituras, eu me deparei com uma comunidade no Facebook que era Montessori para mamães. Eu falei, Montessori, eu já vi esse nome, eu vi esse nome lá na faculdade, é alguma coisa científica, culta, eu vou ler isso aqui. Segura aí, Vivi. Certo. Segura, porque, gente, esse tal de Montessori me deixou maluca nos últimos tempos. Eu e Gi temos outras conversas aqui, planos para o futuro, e me deixou louca por esse método. Mas antes dela falar um pouco mais desse método aí, porque eu tenho certeza que você tá gostando, nós vamos pro apoio cultural. Certo. Vamos no nosso intervalo aqui rapidinho falar dos nossos apoiadores. Vamos lá? O Espaço Mulher volta já. 10h23. Eduardo e Mônica tocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de pneu. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via, mantém sua história de vida. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo.
Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Você está ouvindo Espaço Mulher. Voltamos com Espaço Melodia. Aliás, com Espaço Mulher na Melodia. E com a Gi Brito, ela que é mestra em educação infantil, em várias outras coisas também que ela passou aqui tudo para nós. E nós estamos falando a respeito de um método que talvez não seja tão conhecido em Vitória da Conquista, por ser poucos locais e pessoas que aplicam esse método e que pessoas conheçam, né? Então é importante que hoje nós possamos difundir realmente o conhecimento, né? Mostrar realmente o que é o método Montessori. Sim. Pode dar continuidade ao que você dizia, que eu tava aqui, ó, fiquei louco por esse método, gente. Pronto. Então, eu vinha falando sobre como que eu descobri o método e como que eu comecei, né, a trilhar esse caminho. Uhum. Então, comecei a fazer leituras, né, na época da minha gestação, e me encantava a cada texto, a cada artigo que eu lia, eu me encantava cada vez mais. E um dos principais autores, assim, que eu comecei a ler foi o Gabriel Salomão, é um nome de destaque no método no país. E aí eu pensei, falei assim, nossa, como é que eu faço para ter acesso a mais, né? E aí eu vi que ele oferecia um curso de introdução ao método, mas lá em São Paulo. Aí na época, nossa, eu não tenho como ir grávida, como é que eu vou para São Paulo? Então, na universidade, né, na UNEB, havia a possibilidade de concorrer a editais para promoção de eventos. Eu falei, então eu vou fazer isso. Ou seja, pegou a oportunidade. Exato. E trabalhou para você. Exato. E não só para mim, obviamente, mas quando eu consegui levar esse curso para a UNEB, nós abrimos vagas para professores da rede pública e privada. Então, assim, não foi somente para mim. Você gerou uma oportunidade naquele momento que acabou gerando para muitos. Exato. Então, sendo assim, frutífero. Isso. Então, assim, aí o Gabriel Salomão foi a Juazeiro, aceitou o convite, assim, fiquei maravilhada. E nós oferecemos esse curso de introdução ao método Montessori para professores, né, da cidade, de Juazeiro e Petrolina. Então, eu já comecei assim, no método. No entanto, o curso de introdução não era o suficiente, então eu continuei com estudos, aí falei, não, eu vou entrar no mestrado. E aí, no mestrado, eu fiz um estudo de caso em uma escola Montessori de Juazeiro, que tem mais de 50 anos de história. E fui lá, né, assim, sala por sala, aluno por aluno, professor por professor, fazer essa pesquisa para compreender como se dava esse método, que encanta. Assim, quem nunca ouviu falar, assim, vale a pena começar a entender um pouquinho, porque é um método que encanta. Me explica então melhor, né, gente? A gente tá doido pra saber o que é esse método Montessori, gente. Por favor, explica aqui pra nós, que nós estamos doidos pra aprender com você. Vamos lá. Então, Maria Montessori, a criadora do método, era uma médica italiana e foi pioneira, porque foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina cristã, viu? Montessori. Então, assim, que é o diferencial hoje, tá, gente? Então, por isso que a gente também quer bater muito nisso, porque você, papai e mamãe, precisa começar a compreender que existe filosofias idealistas, que no coração deles nasceu algo, uma oportunidade dele poder jogar uma ideia, um pensamento, dele criar uma metodologia que vai ser por muitos anos. E esse método, assim como ele pode salvar vidas, ele também pode aprisionar, que é o que nós temos visto aí, né, na sua totalidade, e nós temos visto o quanto isso tem estragado, dificultado ainda mais a vida dos nossos jovens. Exatamente, e você tocou num ponto principal, né? Onde nasce a ideia,
Onde nasce a ideia. Onde nasce a ideia é o que faz a diferença no Com resultado. certeza. Então, assim, se a ideia ela nasce de uma mente, né, que a gente falando aqui do ambiente cristão, de uma mente não cristã, o resultado Exatamente. ele vai, né, se mostrar. Então, assim, voltando, né, Montessori, cristã, os livros dela, inclusive, trazem citações bíblicas constantemente. No entanto, ela conseguia associar o cristianismo à ciência. Toda a obra dela é baseada na ciência. Então, o que acontece? Na época dela, mulheres podiam até se formar em medicina, mas não podiam atender em consultório. Meu Deus. Então, Ela assim, estava quebrando exato. paradigmas ainda. Então, o que aconteceu? Ela não foi para consultório, ela foi trabalhar em um hospital psiquiátrico infantil. E aí, se a gente observar que hoje, né, existe toda uma política e discussões e estudos em torno, né, da infância, das crianças típicas e atípicas, e que isso é maravilhoso, imagine que na época dela não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Então, uma criança que hoje é atípica, na época dela era chamada de anormal. Isso. E eram jogadas, né, de todo jeito. Exato, era problemático, né? Exato. Então joga lá pro fundão. E jogava lá nos hospícios, né, manicômios mesmo. Então ela começou a trabalhar nesse local. Então Montessori, quando chegou nesse ambiente, ela pensou que não dava para ser assim, obviamente, ela sofria com aquilo. E ela começou a observar essas crianças e a partir de então ela desenvolveu um método. E ela desenvolveu o método com base no olhar científico dela para essas crianças de uma forma tão sublime que essas crianças, no que poderia se comparar a um Enemzinho, né, num teste que existia na Itália, quando elas foram submetidas a este teste, juntamente com crianças tidas como normais, elas tiveram um resultado semelhante. Olha aí. Então, assim, isso chamou a atenção. Que era possível transformar aquilo que para eles era loucura Exato. em algo... E colocar essas crianças no mesmo patamar. E então, Montessori, a partir daí, ela sai do espaço, né, do hospital psiquiátrico e funda a Casa dei Bambini, que é a casa das crianças, a qual eu sou apaixonada, né? E o Educa é muito semelhante a isso. Então, Montessori criou uma escola? Não. Montessori nunca criou uma escola. Montessori criou a Casa das Crianças. E essa Casa das Crianças... Ou seja, a criança tinha um ensino fora e tinha essa casa, é isso? Especificamente, nesse caso não, porque eram crianças que eram carentes. Ninguém queria. Exato. Eram crianças carentes, filhos de operários. E vamos nos imaginar, vamos voltar no tempo, o início do século XX, 1907. Sim. Imagine a classe operária, mães e pais muito pobres. E essas crianças eram deixadas nas ruas. Entendi. E as crianças iam pichar o muro. Então, assim, elas nem tinham escola. Entendi. Então, porém, antes de oferecer, vamos colocar essas crianças, né? O que era na época, né? Ali sentadinha, uma cartilha. Montessori falou, não adianta eu oferecer o alfabeto para uma criança que não sabe se alimentar, que não tem comida, que nunca foi ensinada sobre como conviver em sociedade. Então, ela começou a ensinar essas crianças sobre a vida, que é o que a gente chama no método Montessori de vida prática. Então, desde ensinar a suar o nariz, a como se sentar à mesa, a exercícios... Como recepcionar alguém. Isso, existem os exercícios de graça e cortesia, que é assim, né, Montessori chama. Então, assim, isso tudo era paralelo ao ensino, digamos, né? Ao alfabeto, aos números, enfim. Então, ela caminhava de forma paralela. Porque às vezes a gente quer colocar assim, não, vamos só ensinar o alfabeto pro menino, só o numeral, só as E a criança tá lá... ela não sabe se portar, ela não sabe coisas básicas do dia a dia, porque esses pais, eles precisavam trabalhar o dia inteiro. Exatamente. Então, não tinha tempo para educar o seu filho, para mostrar para ele como que deveria fazer. Isso. Então, Montessori, ela caminhou dessa forma. Então, assim... promovendo dignidade para essas crianças. Pronto, então, depois da primeira Casa dei Bambini, que foi um sucesso em toda a Itália, ela começou a ir para outros países, muito também, assim, pelo momento político, mas ela levava o ensino dela e o método dela para outras pessoas em outros países, e o método foi se difundindo de forma que o método Montessori hoje é difundido em todo o mundo. E o método, aí agora falando mais o que é o método, né? Ele tem alguns princípios básicos e 3 deles eu coloco como principais. Sim. O primeiro deles é um ambiente preparado. O que é um ambiente preparado?
é você promover um espaço para aquela criança no qual ela tenha autonomia, certo? E ela possa fazer escolhas corretas e adequadas, onde as coisas estejam acessíveis a essa criança e coisas e boas escolhas. Então, assim... Ela é participativa dentro do ambiente. Isso. Ela integra aquele ambiente. Então, não é um ambiente feito... e também só feito para o adulto, mas é pensado para as crianças. E a educação infantil de hoje traz muito dessas lutas que Montessori iniciou lá. Então, assim, se hoje... Qualquer escola que não seja Montessori tem mesinhas baixas e cadeirinhas baixas, isso é porque Montessori iniciou lá atrás. Porque antigamente eram aquelas carteiras ali, tudo muito fechado para todo mundo. Então, assim... Era tudo igual, tudo padronizado. Exato. Então, essa coisa de mesinha baixa, cadeira baixa, quem começa a pensar sobre isso é Montessori, lá no início do século XX. Então, o ambiente preparado é isso. O segundo princípio é o adulto preparado. O adulto preparado não é só aquele professor que vai estudar, não, ele vai estudar o método, vai se dedicar ao método, isso sim também. Mas é aquele adulto que está em constante autoconhecimento. Sim. Então, assim, porque... Tem que ser alguém de valor. Exato. Então, assim, não adianta você ter todo o conhecimento técnico e ser uma pessoa que não vai olhar para a necessidade da criança. Não tem empatia, exato, não se coloca no lugar, não tem aquele momento de você respirar, você já surta logo de vez, que é o que a gente mais tem visto. Montessori, ela dá até um exemplo que tem a ver com isso, que é o seguinte, ela fala assim, olha, nós precisamos nos despir do tirano que há em nós, sempre que nós formos nos colocar, né, diante de uma criança. Porque, assim, isso não significa, inclusive ela fala nos livros dela, não significa que é a criança que comanda, não. Não é isso. Significa que você é o adulto que está preparado para ouvir aquela criança, compreender o que aquela criança necessita e prover o ambiente preparado para que aquela criança faça boas escolhas. Então, assim, não é a criança que comanda o adulto, mas também não é o adulto que vai impor coisas para a criança de forma a não saber o que ela está necessitando. De uma forma agressiva, exato, de uma forma que não ouviu, não sabe se é um chilique ou se de fato ela tem razão no que ela tá, né? Alguma coisa causou aquilo. Isso, é ouvir a criança, observar por que está acontecendo isso. Então, assim, esse é o adulto preparado. É aquele adulto que cuida, né, de si para poder cuidar do outro. E o terceiro princípio é o da autoeducação, que está estreitamente ligado a esses dois anteriores. Porque se eu tenho um adulto preparado ao lado dessa criança, eu tenho um ambiente que tem somente escolhas positivas, essa criança vai ter liberdade de fazer escolhas. É o que a gente fala. Não adianta você colocar um brigadeiro e um bolo de chocolate e falar assim, meu filho não sabe fazer boas escolhas. Não, você vai colocar coisas saudáveis para que ele escolha. Sempre ele está colocando frutas, legumes, coisas que são visuais, que ele possa ter. Exato, fazer boas escolhas. Então, assim, se você tem ali acessível o tempo todo para criança, celular, televisão, videogame, meu filho, ele não quer saber de ler. Claro, porque gente. Porque diante dele tem apenas escolhas que não são proveitosas, exato. Não favorecem a leitura. Eu conheço uma pessoa que ela começou muito cedo mostrar livros para os seus filhos. Então ela já tinha o hábito de leitura, fazia aquela leitura na barriga, né? Então, enquanto estava ali o esposo fazendo uma leitura. Depois, quando os meninos nasceram, continuou fazendo isso. E hoje os meninos são colecionadores de livros. Então, a brincadeira na casa deles é saber quem leu no final do ano, quem leu mais durante o período todo dos 12 meses. Então, eles promoveram um ambiente. Um ambiente, exatamente. E isso criança. Daí é o que o Montessori faz. Exato. A gente promove, por exemplo, no meu espaço, né? Já antecipando falar sobre ele. No meu espaço não tem telas. Então, lá não tem televisão. Lá a criança não pode levar celular nem tablet. Então, a gente já elimina a má escolha. A escolha que não é para a idade, não é o momento para ele. E aí eu falo, então quer dizer que a criança não vai assistir televisão? Vai assistir na casa dela, sob a supervisão do pai dela. Exatamente, até porque as escolhas do que vai assistir, deixar de assistir, também precisa ser vista pelo pai. Exato. O que eu tenho observado que muitos pais só botam lá na televisão e deixam o menino lá, tudo mais. Sem contar que assim, não, vamos colocar a galinha pintadinha. Mas ele não sabe que a galinha pintadinha
pode estar fazendo. Ele só acha que é inofensivo, né? Que é uma coisa assim que não corre risco para a criança, mas ele não para ali um tempo para observar na profundidade quais são as ações da galinha pintadinha, por exemplo, né? Lógico, não estou falando dela em si, o que faz, mas é só um exemplo sobre isso. Então, é importante observar também, né? E assim, um exemplo que dá pra gente imaginar bem isso é o seguinte: quando éramos crianças, seria assim inadmissível pensar, por exemplo, que a porta da nossa casa ficaria aberta o tempo todo para que, né, quem quisesse entrar. Não, você, né, teria aquele cuidado. Você escolhia. Hoje, a internet é como se fosse uma porta aberta. E pior, para o mundo. Não é uma porta aberta para a rua. Então, assim, não é assim o ladrão que vai passar na rua, que vai entrar na sua casa. Não, é muito pior. É uma porta aberta para o mundo, de forma que tudo tem coisas positivas, tem, mas um monte de coisa negativa. Mas o negativo é maior do que muitas vezes do que o positivo apenas. Então, o cuidado tem que ser constante. E se você não estava dentro de um ambiente que te ensina a fazer boas escolhas, a internet hoje, com certeza, a criança que não tem o domínio, que não tem essa convivência de boas escolhas, ela vai para a internet fazer o quê, gente? Fazer má escolhas. Exato. Então, nós vamos para o apoio cultural novamente, mas voltamos que o assunto tá bombando e eu quero saber se isso daí é para todo mundo, para todas as crianças. Gente, é muito bom isso. Vamos lá. Certo. O Espaço Mulher volta já. 10h41. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J 24B, esquina com a Praça Gessner Chagas, na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para a SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @sktrufas. Você está ouvindo Espaço Mulher. E aí, pessoal, você que tem dúvida, você papai e mamãe, em como ensinar, qual o melhor método, eu vou deixar também aqui o contato de Gi, desde já, para vocês ali perturbarem ela lá. Perturbarem não, tenho certeza que ela vai ter um prazer de poder explicar para vocês um pouquinho mais a respeito do método Montessori. A gente vai ainda dar continuidade, mas Gi, já deixa aqui para nós o seu arroba, por gentileza. Sim, é o @educa no caminho. Pode procurar, chamar lá no direct, que eu, né, estarei ali pronta para tirar dúvidas. E conhecer o espaço, né? Sim, porque ele fica ali justamente no Candeias, exato, correto? na Avenida Lírio Salles, número 19, próximo ao supermercado Rondelli, que é bem conhecido, né? Ele passa ali naquela rotatória e à direita nós estamos. Você já está ali próximo, né? Tá próximo daquele, do pessoal do açaí também, sim, é isso? O Temaki House, que também é bem conhecido. Então, é possível você ir lá, fazer uma visita no espaço para você entender o que é esse ambiente preparado, o que é esse ambiente que ajuda a fazer boas escolhas, porque aqui a gente está falando e talvez você não está conseguindo imaginar, né? Trazer a fotografia disso. Mas é importante, se você for lá, né? Com certeza você vai gostar
de conhecer e saber que a criança tem várias possibilidades ali, né? Dança, Sim. Judô, entre outras atividades próprias para boas escolhas. Exato. Então, eu estava doida para saber se esse método Montessori é para todas as crianças ou somente para uma determinada criança. Como que é isso? Pronto. O método Montessori é para todas as crianças. Então, crianças típicas e atípicas, como nós vimos, ele nasce para crianças atípicas, mas depois ele, né, se espalha para todas as crianças. Ele é para crianças de toda classe social, como nós vimos também, quando Montessori criou o método, eram para crianças carentes, para crianças de qualquer lugar do mundo. O que acontece é que, com o passar dos anos, devido aos materiais, ter essa necessidade de ser material de qualidade e as formações serem formações muito exclusivas, o método ele foi ficando mais restrito, né, ali para crianças ali de classe alta, classe média, por conta dessa necessidade, né, de investimento. Sim. No entanto, existem ONGs que trabalham com método, existe inclusive prefeituras que adotam método. Tem uma cidade lá no Rio Grande do Sul, a cidade de Camaquã, que a prefeitura aderiu ao método para as escolas de educação infantil. Então, assim, tendo vontade, é possível. É possível. Até porque dá um pouquinho mais de trabalho, se a gente for observar, fazer o que é certo, né, gente? E custa mais, com certeza. Então, para a gente montar hoje uma sala conforme o método Montessori, ele tem um custo maior do que eu montar aquelas cadeiras aquelas carteiras uma atrás da outra e oferecer só papel e lápis e uma pessoa de extrema autoridade ali para estar o tempo todo com ele. Diferente do método que vai te dar muitas possibilidades de escolhas, um ambiente que se transforma em vários ambientes e que a criança tem uma liberdade de escolhas e ele tem um tutor ali que vai ajudá-lo a fazer essas boas escolhas. Ou seja, eu vejo uma família dentro do método. A mãe e o papai trabalhando, mas com a convicção que também tem alguém ensinando valores para o seu filho e ensinando boas escolhas para os seus filhos. Porque o método proporciona muito isso. Mas quais seriam as bases para uma vida adulta sólida? Que você acredita? Como que essa educação pode construir isso para o futuro? Sim. Se nós imaginarmos a nossa vida como uma casa, né, nós podemos pensar que essa casa precisa de alguns pilares. E esses pilares nós podemos colocar um deles como sendo a família, o outro como sendo o conhecimento, e aí o conhecimento é o conhecimento bíblico, o conhecimento, né, escolar, diversos tipos de conhecimento ao longo da nossa vida. O outro seria o autoconhecimento, que é o que a gente trabalha muito, né, em Montessori também, porque se você não sabe quem você, em algum momento, né, da sua vida, você vai oscilar e essa sua base vai se abalar. É o que mais acontece hoje, né, gente? Muitas pessoas não sabem quem são, a sua identidade, ela está totalmente confusa. Nós temos observado isso dentro de muitas casas e talvez seja o desespero de muitos pais. E os adolescentes, principalmente hoje em dia, né? Meu Deus, eu tanto vejo a aflição do pai em não saber o que fazer com as escolhas do filho, porque ele não sabe a identidade dele, ele não sabe mais se ele é um humano, se ele é um cachorro, se ele é um gato, se ele é um papagaio, um periquito. Os absurdos, os absurdos, os excessos que estão acontecendo devido à má escolha da internet, na sua maioria das vezes, né? Claro que tem outras coisas aí envolvidas, como questões familiares, né? Educação, mas a gente tem visto pessoas que não sabem quem são, perderam a sua identidade. E isso daí também porque muitos adultos também não sabem a sua identidade. Isso. É um pai ou uma mãe que não sabe a sua identidade como mãe, como pai, como filho de Deus. De Deus. Então, isso também reflete hoje na educação dos nossos filhos e de uma juventude que muitos falam que está perdida, mas eu acredito que Jesus está transformando. E aí, através desse método, né, eu gostaria muito que as igrejas aqui de Vitória da Conquista também pudessem abrir a oportunidade de conhecer este método, porque é possível aplicar ele dentro das escolas bíblicas, né? Para crianças. Hoje,
a Igreja Batista Candeias, né, ela tem esse trabalho também, muito próximo até, né, em algumas circunstâncias ali. E que é importante que nós possamos conhecer esse método. Mas você dizia que um adulto que perdeu ali sua identidade, é isso? Isso, é sobre as bases, né? Então, assim, a família, o conhecimento, o autoconhecimento e o autocuidado, que está relacionado ao nosso corpo. Sim. Então, assim, a filosofia... Os pilares, né? Isso, a filosofia Montessori, ela trabalha muito isso do autocuidado. Então, quando vocês veem ali a tia Gi, né, na musculação, na massagem, tudo, não é aleatório. É porque, para que eu possa transbordar em cuidado, em carinho, em amor, em tranquilidade para as crianças, eu preciso me encher, né? Amar primeiramente a você mesmo, para poder dar amor ao próximo. Exato, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não me cuido, né? Então, assim, esses 4 pilares, eles estariam cobertos pela nossa cosmovisão. Então, se nossa cosmovisão é uma cosmovisão cristã, então é essa nossa cosmovisão que ilumina esses pilares. Então, se a família ela está ancorada, né, numa cosmovisão cristã, então ela precisa transmitir isso à criança. Verdade. Então, assim, se a família, se essa criança ela está ancorada por uma cosmovisão cristã, toda a aprendizagem dela precisa permear. Então, assim, precisa estar de acordo com o que ela vai aprender de forma pedagógica, precisa estar de acordo com o que ela vai aprender ali... Do físico. Do físico, cuidar do corpo, cuidar de si, né? Então, assim, esses seriam os pilares ancorados, né? Cobertos por uma cosmovisão e, no meu caso, que é o que eu sigo, né, a cosmovisão cristã. E aí, quanto mais esses pilares forem abastecidos, né, assim, ó, é como se fosse uma argamassa. Quanto mais, por exemplo, a família, ela investir, né, nessa criança, é como se ela estivesse colocando mais argamassa para que esses pilares sejam sólidos, né, sejam firmes. E, se a gente levar para a Bíblia mais uma vez, né, onde é que essa casa estará firme, nós já sabemos, né, que é sobre a rocha. Sobre a rocha. Então, assim, e se esses pilares, eles forem abastecidos ao longo do tempo por material de qualidade, o que seria material de qualidade é exatamente isso que a gente está falando. Sim. É um método educacional bem pensado, é uma família estruturada, ou que busca a estruturação, porque assim, mas e aí, minha família tem esse problema, tem aquele problema, não é perfeito. Nenhuma família, não é sobre perfeição que a gente está falando, né? Uma vez eu ouvi uma pregação, inclusive foi no rádio, que me marcou profundamente. O pastor falou assim, desde o Éden, desde Adão e Eva, que as famílias não são perfeitas. Então, não é sobre ser perfeito. Mas é a busca, né? Exatamente. É a busca. E a convicção de quem você é, independente da imperfeição a qual você, nesse momento, possui. Exato. Mas você reflete algo. A imagem e a semelhança do Deus Altíssimo. E você não é o que vamos colocar, as pessoas dizem que você Exato. é. Você não é aquilo que a internet diz que você é. Você não é aquilo que a academia diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus diz. E muitas vezes nós estamos perdendo isso. E são essas convicções que as nossas crianças precisam receber desde cedo. Sim. Porque se essa estrutura, se esses pilares, eles não forem muito bem abastecidos, aí a casa cai. Literalmente. Literalmente. Então, essa alegoria ela é importante pra gente pensar isso. Sim. Né? Então, assim, é aquele adolescente que depois vai entrar em crise, vai entrar em depressão, e até na fase adulta, bem, as pessoas passam por dificuldades emocionais, né? Até espirituais. Mas, se durante essas dificuldades a base dela já tiver sido trabalhada, ela não vai se esquecer. Ela vai passar por esses problemas e ela vai conseguir sair. Ou seja, ela vai estar muito mais firme, exato, vamos colocar. Exato. Os problemas acontecem, mas a base a qual ela teve é a que vai sustentar ela no meio da tribulação. Exato. Né? Ela vai lembrar de quem ela é, como ela consegue, quais são as escolhas que ela foi colocada ainda na sua infância. E isso é de extrema importância hoje para o ensino, para o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, é importante que você possa aí pesquisar um pouquinho mais a respeito desse método. Já disse que você pode procurar a Gi também para saber um pouquinho mais dele, e que é de extrema importância. E orar a Deus para que as prefeituras, né, os municípios também possam começar a pensar, os gestores desses municípios possam ser tocados para começar a olhar para o humano não como um número, né?
bater meta, Sim. mas que seja de fato para fazer um ensino de excelência. Sim. E o método Montessori trabalha muito isso, com Sim. todas. Então, ou seja, você me disse que não tem exceção de pessoas. Não, o método está aí para todo mundo. Para todo mundo. E a gente cria um adulto muito mais sólido, Sim. né? Mais firme. Além do conceito que você traz acerca da educação de forma ampla, o método Montessori, com as escolhas pedagógicas, o que mais conduz a sua vida, considerando importante. Sim, além da minha concepção de educação e acerca do método Montessori, o que eu já mencionei aqui um pouquinho antes, é a minha forma de ver a vida através de Cristo, né? Uhum. Então, assim, eu tive o privilégio de nascer em uma família cristã. Até a gente conversou um pouquinho antes, né? Foi. Tia presbiteriana, avó assembleiana. Aquele misto. Cresci na Igreja Batista, então tive acesso aí a diversas... um pouquinho de pentecostal, tem de tudo igual aquela situação que eu tô falando agora, né? Melancólico. Tem de tudo um pouco. Mas o principal, que é Cristo, né? Estava todas, ali, né? Com certeza. Nas pessoas da minha família. E isso é o que conduz, né? A minha trajetória, como eu falei aqui também um pouco antes, desde muito cedo, já estava ali dando aula na EBD e depois também lá em Petrolina por 10 anos, todo o período, na verdade, que eu passei em Petrolina, eu coordenava o departamento infantil da Igreja Batista lá. Então, assim, domingo após domingo, sábado após sábado, na pandemia, fora da pandemia, eu estava ali conduzindo crianças a Cristo. Ou seja, você também estava o tempo todo vivenciando aquilo que foi te ensinado. Exato. Ainda quando pequena. Exato. Ou seja, ensina o seu filho. No caminho. No caminho. No caminho. Que ele jamais vai se desviar. Mas Shirley, a Bíblia fala sobre o filho que saiu da casa, do filho pródigo, que deixou tudo. O pai não conduzia, sim, mas ele não voltou, gente? Ele voltar é o fato, né? Que comprova. Que comprova que ainda que a gente faça escolhas que não são tão boas assim para nossas vidas, lá no fundo haverá uma voz, a voz do Espírito Santo de Deus, que vai falar ao nosso coração e vai nos colocar novamente no caminho. Então não importa, né? O que importa é aquilo que você coloca como sólido. É interessante que eu vi uma imagem de alguém que falava assim, não está acontecendo nada, mas a gente esquece que oração é como se é uma semente. Sim. Que ela está ali afofada, né? Tem a terra em cima e ela está dentro desta terra e ela está fazendo o quê? Ela está criando raízes, ela está criando os seus ramos ali por debaixo e ela está aprofundando, e é isso aprofundando. Que é a infância, né? Exatamente, só que nós não estamos conseguindo ver nada na parte da terra acima. Nós não estamos vendo ainda, mas ela está acontecendo na parte de baixo da terra, onde ela está firmando os seus alicerces, né? Ela está criando raízes. E eu vejo que tanto o método Montessori como a palavra de Deus, ela é exatamente isso. E nós precisamos trazer isso para a educação básica dos nossos filhos. Exato. E o interessante é que você me disse que agora, para 2025, você também tem um projeto novo sendo já colocando em prática lá no seu espaço. Como é isso? Isso. Em 2025, nós estaremos dando início à Turma Montessori, que é uma turma para acompanhamento pedagógico totalmente baseada no método, utilizando os materiais do método Montessori, na qual eu serei ali a professora, e é para crianças de 2 anos e meio a 5 anos. Então, nós faremos esse trabalho super exclusivo. De 2 a 5. Exato. É uma turma de somente 6 crianças e 2 vagas já estão preenchidas. Só tem 4 vagas. Liga logo. Corre. Até eu já queria parir mais uma agora só para levar. Tem que correr, literalmente, tem que correr. Bom. Sim, então lá no espaço, esse ano de 2025, você vai ter essa turminha, que ela, para você ver que é uma quantidade menor, até para que você possa dar uma atenção maior ainda para essas crianças. Gi, foi um prazer ter você aqui. Eu tenho convicção que você conseguiu esclarecer e com certeza trazer uma formiguinha, né, que vai picar os pais em querer saber um pouquinho mais, procurar saber mais e ter esse conhecimento e saber o que é melhor para o seu filho. E com certeza o melhor é educar o seu filho no
caminho. Exato. Então, existe um método hoje que é possível trabalhar a partir da educação básica o seu filho no caminho. E Gi Brito é praticamente quase a única aqui, né? Tem algumas na região, sim, né? Porque eu não conheço, assim, grandes escolas que fazem muito isso. Então, Gi, você vai começar algo extraordinário em Vitória da Conquista, não tenho dúvida. Amém. E nós vamos poder aí ter crianças ainda mais sólidas. Obrigada. Pode falar aí suas considerações Sim. finais, que estamos seguindo por final. Eu que agradeço. E assim, a mensagem principal é exatamente essa, né? Que devemos educar as crianças no caminho, né? E principalmente porque o próprio Jesus, né, nos disse que dos tais é o reino dos céus. Então, assim, as crianças, elas jamais devem ser negligenciadas, quer seja na escola, quer seja num espaço como o meu, quer seja dentro de casa. Nós precisamos estar sempre voltados com os nossos olhares para as crianças, de forma que nós possamos oferecer o que há de melhor. E investir mesmo. Então, assim, não perder tempo, porque a infância é uma janela importantíssima na qual nós devemos investir. Porque, como a gente falou aqui, né? Depois, existe uma frase de Montessori que diz exatamente isso. A criança é o pai do homem. Uau. Que é exatamente, você é o resultado da sua criança. Uau. Então, Uau. você é o resultado da sua criança. Então, veja o tamanho. Instagram isso hoje. Veja o resultado da nossa. Veja o peso da nossa responsabilidade, né? Com as crianças que nos cercam. Então, é isso. Então, agradeço. Até uma próxima vez. Perfeito. Vamos então para aquele nosso momento, aquele momento ímpar que todos estão esperando, que é o nosso momento de oração. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Chega bem perto. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando de tantos conhecimentos e principalmente da Tua Palavra. Que tudo que nós tenhamos falado aqui possa ser como semente nos corações, que as famílias possam estar abertas, principalmente para o principal que foi dito nessa manhã: educar cada criança no caminho que conduz à eternidade. Que o Senhor esteja abençoando a cada família que nos ouve, a cada criança que nos ouve, sim, a cada ouvinte dessa rádio, e que o Senhor continue prosperando os caminhos de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. E aqui ficamos, mais um Espaço Mulher com algo incrível. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com todos vocês. Tenham um bom dia. Bom dia.